Esse vídeo é para você. Seu trabalho está te destruindo? Elaborei um guia breve para entendermos a origem do burnout. Bem, para falar desse tema a princípio, recorro a esse filme, Um Dia de Fúria, dirigido, se não me engano, por Joel Schumacher e encenado pelo nosso maravilhoso MD, conhecido também como Michael Douglas. É um filme que fala de uma escalada de raiva, né? Se houvesse uma barrinha, um medidor, colocaríamos uma pequena raiva de alguém que enfrenta um conflito no trânsito, de alguém que está desempregado, e essa raiva ela vai só escalando, essa barrinha vai só aumentando. Quando a gente fala de uma pessoa sofrendo de burnout, é mais ou menos disso, é mais ou menos disso que a gente está falando, né? De uma barrinha que começa num ponto, existe uma origem e vai aumentando com a medida em que vai enfrentando situações onde envolve muita pressão. Divido essa apresentação para vocês no formato de 4 partes. A gente parte da conceituação, depois a gente vai se aprofundando, a gente vai trazendo uma crítica psicanalítica, sociológica também, e conclui. Vocês vão perceber que no decorrer da apresentação eu apresento também filmes que se relacionam com os assuntos que eu estou falando, eu apresento figuras da cultura. Nessa apresentação vai ter mais relação com filmes. Eu trouxe alguns filmes para ir ilustrando o que a gente vai falando. Então aqui a gente está na parte um, a gente vai falar da conceituação. Burnout é uma síndrome e um sofrimento psíquico diretamente relacionado ao trabalho. O termo define quem chegou ao seu limite e parou de funcionar por exaustão física e mental. Não é um mero estresse, mas o resultado do adoecimento complexo da mente. Eu gostaria que cada um aqui se atentasse a essa palavra, complexo. A gente pensa em complexo ao falar de coisas difíceis, mas a gente também pensa em complexo ao falar da reunião, né, de um complexo nesse caso, de sintomas, né, de afetos, que eu chamo de afetos, porque afeto é tudo aquilo que afeta o sujeito, né? Então a gente fala da burnout não como um mero estresse, mas de um complexo de afetos que envolve depressão, que envolve ansiedade e envolve muitos outros transtornos, muitos outros afetos que a gente pode encontrar, até porque a gente está falando de um sofrimento e toda vez que a gente fala de sofrimento a gente fala de história e cada pessoa carrega uma história única. Bem, dentro da conceituação, a gente vai recorrer à origem. A origem. O adoecimento psíquico resulta de vários fatores interligados, não apenas uma única causa, como a gente olhou ali. A organização do trabalho, como a divisão de tarefas, políticas de gerenciamento e estrutura hierárquica, contribui para as alterações na saúde mental. O trabalho sempre fez parte da vida, contribuindo para a formação da subjetividade do homem. Ou seja, como animais, né? A nossa origem é uma origem animal, ainda somos animais, né? Há um filósofo que fala de que somos animais sociais, né? Eu não lembro exatamente qual fala sobre isso, mas o trabalho sempre fez parte da nossa vida. A princípio, através da caça, da coleta, houve muitas revoluções, revolução industrial, isso à medida em que o tempo foi passando, né? O trabalho ele foi adquirindo faces muito diferentes. E hoje, na nossa sociedade contemporânea, a gente fala de uma forma de se relacionar com o trabalho extremamente única, de uma forma como a gente nunca viu. Recorrendo à origem do trabalho, eu gosto sempre de falar da palavra trabalho. A palavra trabalho deriva de um instrumento de tortura que é engraçado, assim, né? Tortura nunca é engraçado, mas a origem da palavra que se chama tripalium, né? 3 palos.
3 palos é um instrumento, né, foi um instrumento de tortura, o que a princípio era um instrumento, se não me engano, usado em colheita, né, um instrumento que era aplicado no contexto da agricultura e depois se tornou um instrumento de tortura, que consiste basicamente nesse cruzamento, né, desses 3 paus. Eh, é, a própria imagem diz. Essa insígnia, né, essa imagem que eu trouxe para vocês é uma insígnia que era usada em alguns prédios públicos durante a ditadura franquista na Espanha. Essa insígnia traz consigo a inscrição: Bendito seja o trabalho. Bendito seja o trabalho. Dai graças ao Senhor. Era uma forma, né, de controle. A gente fala de uma época de ditadura na Espanha. Penso que entre a década de 30, 1930 até 70. Algum historiador que estiver me acompanhando, historiador, historiadora, por favor me corrija. Tentando mostrar a importância do trabalho e de como era importante que os cidadãos espanhóis, trabalhassem até cansar. Quanto mais trabalha, a gente até lembra, né? Eu acho que na época do Temer tinha um outdoor, né? Trabalhe, é, falando, né, da importância de trabalhar, porque quanto mais trabalho, menos a gente pensa, né? Então, essa insígnia ela estava impressa em alguns prédios públicos da Espanha durante essa década. E aí está o tripalium. Ainda na conceituação, a gente vai também falar de 3 elementos centrais que definem a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é composta por 3 dimensões observáveis: exaustão emocional, fadiga e esgotamento psíquico, despersonalização, distanciamento mental e comportamento com frieza ou rudeza. Falando de despersonalização, né, recorrendo à etimologia da palavra, né, a persona, aquilo que é característico, a gente fala da despersonalização como o apagamento de características únicas da pessoa, né? A gente está falando de distanciamento mental, comportamento com frieza ou rudeza, é uma pessoa que está distante de si mesma, diminuição do envolvimento, defasagem da qualidade profissional e baixa realização pessoal. Esses 3 elementos, eles basicamente são padrões da síndrome de burnout. É sempre possível vê-los juntamente com a severidade. O sujeito que sofre de burnout é uma pessoa extremamente severa consigo mesma. Busca realizações inalcançáveis e está identificada com o ideal do ego. O que eu quero dizer com esse ponto? Busca realizações inalcançáveis e está identificada com o ideal do ego. Recorra a esse filme. Aqui temos uma bailarina, interpretado muito bem pela Natalie Portman, não me lembro do nome da personagem dela nesse filme. Ela está identificada com o ideal de ego da mãe. A gente fala de uma mãe extremamente severa, uma mãe que impõe para ela, que atravessa ela o tempo todo. Então, para ilustrar o ideal de ego freudiano, penso que esse filme ilustra muito bem. Ilustra muito bem a questão do ideal de ego, porque o ideal de ego é esse atravessamento que os nossos pais, que os nossos cuidadores faz com a gente, né? E acaba, de certa forma, tolhendo, né, cortando a nossa capacidade de trilhar os nossos próprios caminhos, né? Tem a ver com essa força que atravessa. E nesse filme, Cisne Negro, isso fica muito evidente. Cisne Negro, um filme dirigido por Aronofsky, então um espere um ambiente caótico, espere uma atmosfera densa. A gente vai vendo essa atriz adoecendo do início ao fim do filme. É um filme extremamente potente, de 2010, se não me engano. Essa busca leva a uma culpa muito grande e angústia. A severidade é a expressão de uma raiva narcísica contra um ego decepcionado. O que isso quer dizer? A severidade tem muito a ver
com uma raiva que é dirigida contra si mesmo, né, a gente se torna severo consigo mesmo. Severo por perceber que essas realizações, essa busca, é uma busca fantasiosa, que tem a ver com uma demanda de uma outra pessoa, que não é uma demanda própria. E aí realmente se torna algo inalcançável, né. Então, essa busca por uma realização torna nos torna severos, né, e faz com que uma raiva narcísica, né, narcísica de si próprio, se volte, né, a gente passa a se castigar internamente. Agora a gente entra aqui na segunda parte. A segunda parte dessa apresentação que eu tenho para vocês é uma parte que vai falar de como saber, né, como identificar em si esses sinais da síndrome de burnout. A gente parte por nesse primeiro ponto, falando de gatilhos, altos níveis de atenção e dedicação exigidos para as tarefas. Então já estamos falando de um sujeito que pouco a pouco vai se alienando cada vez mais ao trabalho, uma pressão crônica psicológica para cumprimento de prazos e alcances de metas. Dentro dessa sociedade, né, da nossa sociedade contemporânea, a gente já pouco fala de um chefe, né, ou de uma estrutura organizacional, né, de trabalho, que fica cobrando, fica exigindo meta o tempo todo dos seus funcionários. É claro que tem, mas a gente vai falando de um estabelecimento de metas e prazos internos. O esgotamento leva ao afastamento afetivo do trabalho, comprometendo a capacidade profissional, nos transformando basicamente em máquinas. A gente vai se afastando da nossa persona, né? Lembram da despersonalização que a gente falou ali atrás? Risco e dispersão no dia a dia. A pessoa adoecida por burnout, a pessoa adoecida por burnout pode estar mais dispersa, não conseguindo focar e se dedicar de forma eficaz. Funções não cumpridas da melhor maneira, principalmente em atividades de alto risco, químicos, trabalho em altura, decisões influentes. O esgotamento psicológico pode ocasionar em lesões físicas, acidentes de trabalho. Novamente, estamos falando de alguém que está distante de si. E se a gente está distante de si mesmo, os riscos aumentam e muito, né? Porque no momento em que a gente recobra o nosso controle, né? Quem dirige longas distância, já acabou se desatentando, né? Quando vê, pensa assim, nossa, mas já estou aqui já e percorreu quilômetros e quilômetros sem nem perceber que estava dirigindo. Se torna um ato mecânico, né? O trabalho vai se tornando um ato mecânico. A conexão com a melancolia e o luto. A burnout apresenta os processos de luto e melancolia. Aqui, novamente, a gente vai recorrer a um pouco de psicanálise novamente. O sofrimento coincide com a frustração, pois o sujeito percebe seus objetivos pessoais opostos aos da organização. A pessoa está em uma fase melancólica, ligada à perda inconsciente e simbólica dos objetos. Aqui a gente fala da melancolia em relação com a burnout, para falar de um sujeito que vai entrando em um processo de luto pela perda inconsciente e simbólica de objetos internos. O que seriam esses objetos internos? Ideais, sonhos, expectativas, tudo isso que vai sendo construído, né, todas essas fantasias, todas essas simbolizações, né, que vão criando, né, dentro do nosso funcionamento psíquico, esses objetos, eles vão se dissolvendo com o sofrimento do trabalho, né. Então eu entro num processo de luto. E quando a gente fala de melancolia, sobretudo, estamos falando de um sofrimento, né, de um adoecimento psíquico muito forte, mas que não tem objeto. Uma pessoa melancólica nem sempre sabe pelo que ela está sofrendo, né? Então, uma pessoa em burnout é uma pessoa que muitas vezes não vai nem saber te falar a razão específica do sofrimento dela, não tem objeto, né? E objeto
É objetivo, né, a palavra objetivo deriva de objeto. Esgotamento e retirada de libido. O ego se torna fragilizado e abandonado pela não concretização da realidade ideal. O sujeito, ao entrar em sofrimento, desvincula sua libido do externo, o trabalho, né, o mundo, e a volta a empregar em seu próprio ego. Aquela libido, né, a libido na psicanálise tem muito a ver com uma energia, né, uma energia que a gente investe em determinadas coisas. Desvincula sua libido do externo, né, ou seja, o sujeito ele para de investir no trabalho, né, e volta a empregar essa libido em seu próprio ego. O sofrimento é tão grande que eu paro de investir naquilo que está externo a mim, e esse sofrimento, né, essa carga libidinal se volta contra si mesmo. É a dificuldade de elaborar as perdas reais ou simbólicas que mantém o sofrimento. Essa foi a segunda parte, onde juntos a gente foi identificando esses pontos, né, essas características desse processo de adoecimento. E agora chegamos na parte 3. A parte 3 vai versar sobretudo sobre a cultura da autoexploração. Agora a gente vai ter um enfoque sociológico. Agora a gente vai se munir do trabalho do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que escreve o livro A Sociedade do Cansaço, mas também tem o livro da Infocracia. São livrinhos maravilhosos da editora Vozes, pequenininhos, mas extremamente densos, que vai falando sobre muitas questões, né? O Byung-Chul Han é um cara que está extremamente atento ao contemporâneo. Ele está olhando tudo, todos esses fenômenos, né? Ele tem um livro também que vai falar da sociedade dos rituais, é muito legal. Mas, para entendermos um pouco sobre a burnout, num contexto sociológico, vamos usar o livro A Sociedade do Cansaço. A sociedade contemporânea exige produtividade contínua e a superação incessante dos próprios limites. O indivíduo, segundo Byung-Chul Han, se transformou no empreendedor de si mesmo. Byung-Chul Han não é o inventor dessa ideia de empreendedor de si mesmo. Porém, esse conceito fica mais em evidência aqui no trabalho dele, porém, ele recorre a ele através de uma leitura das formas do neoliberalismo. Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente fala das escolas, né, a escola austro-americana, né, que envolve von Mises, Hayek, bem como outros até anteriores a ele, vai falar de sermos o nosso próprio gestor, né? A gente vai colocando tanto as pessoas, né, bem como as empresas mesmo, né? Mas a gente vai transformando as pessoas em pequenas empresas, né? Você pode empreender por você mesmo, basta você querer, basta você superar os seus próprios limites. A busca incessante por sucesso ignora as desigualdades estruturais e impõe uma carga excessiva. Carga excessiva é esta que a gente consegue observar nesse filme aqui. Você Não Estava Aqui. É um filme de um diretor inglês chamado Ken Loach, que vai acompanhar a história de um homem que busca se tornar empreendedor de si mesmo, né? E por conta disso, por já não ter patrões, não ter chefes, ele entra numa lógica de consumo, né, de si próprio, né? Você sempre pode mais, você sempre pode mais, sem direitos nenhum garantidos, né? E no caso dele, ele é um entregador, né? Ele começa a fazer entrega, ele compra um caminhãozinho e começa a fazer entregas em Londres ou em algum lugar da Inglaterra. Ele começa a fazer essas entregas e a gente vai observando a forma como se ele tivesse consumindo a si mesmo, né, e deixando para trás as relações familiares e relações que para ele e para nós e para todos nós são tão importantes. Então esse é o terceiro filme que eu recomendo aqui para a gente ter uma compreensão melhor da síndrome de burnout e essa sociedade de desempenho, né? Seguindo.
partindo desse ponto onde somos o nosso próprio empreendedor, né, então a gente acaba nos enxergando como um campo a ser explorado. Logo, a gente fala de sermos os nossos próprios exploradores. O modelo mudou da sociedade disciplinar, onde havia coerção externa, para uma sociedade de desempenho, onde a coerção é interna. Falando de coerção externa e de sociedade disciplinar, a gente recorre aos trabalhos de Michel Foucault, né? Que naquele momento eh, lia a sociedade de uma forma muito parecida como o Byung-Chul Han lê hoje, né? O Foucault falava mesmo desse modelo aqui, ó, panótico. Panótico é um modelo onde é possível você ser observado o tempo todo. Falando de sociedade disciplinar, basta a gente pensar em olhos. Olhos nos olhando, olhos buscando nos disciplinar o tempo todo, né? Tempos de ditadura são tempos de sociedade disciplinar, né? Hoje em dia a gente não vive uma ditadura como já vivemos no passado, né? A gente se sente livre, mas estamos aprisionados por uma incessante necessidade de produzir e aperfeiçoar, que acontece internamente. A exaustão mental e o colapso decorrem de uma autocoação e autoviolência. Byung-Chul Han fala disso. Burnout acaba sendo associado a uma pulsão de morte. Isso é Freud. Freud elabora a teoria das pulsões, né? A pulsão é aquilo que nos movimenta, que nos move dentro da sociedade, né? Que faz a gente querer desejar, que faz a gente se movimentar de muitas formas. Freud fala a princípio de pulsão de vida e pulsão de morte. E quando a gente fala do burnout, a gente está falando de uma lógica da pulsão de morte, que busca o retorno ao estado inorgânico. Aqui a gente fala muito do nosso cansaço que a gente tem no final do dia, né? Um cansaço, uma sensação de cansaço extrema e sente também que pouco produziu. A pulsão de morte se manifesta na hiperatividade e na exaustão extrema. Essa hiperatividade, né, é essa nossa excitação fora do comum em busca de sucesso, né, em busca de cumprir com essas demandas, a gente acaba ficando extremamente excitados nessa busca, né, resultando numa exaustão. O sujeito de desempenho se realiza na morte, pois realizar-se e autodestruir-se coincidem. A gente acorda às 5 horas, mas tem alguém que acorda às 4, tem alguém que acorda às 4 faz o devocional, lê o livro Café com Deus Pai ou algum livro de desenvolvimento pessoal. Depois já faz um café da manhã super aesthetic, depois já vai para academia, volta da academia, vai trabalhar, entende? É nesse contexto que a gente está falando. A gente vive um contexto de morte, onde a gente se exige cada vez mais, onde é possível acordar cada vez mais cedo, fazer mais coisas, ter uma rotina maravilhosa, e no fim do dia a gente sente que não produziu nada. Seguindo, a destruição da subjetividade. Compulsão pela autoexploração e a ausência de pausas impedem a elaboração psíquica. A hiperconectividade faz o trabalho invadir a vida pessoal, finais de semana e períodos de sono. Sem pausas, há o esvaziamento do sentido da experiência, reduzindo o indivíduo a um estado de desgaste contínuo. Ou seja, o que antes era uma rotina de trabalho das 8 às 5, com o advento da pandemia, por exemplo, e o trabalho home office, a gente já pouco fala disso, né? A gente fala de pessoas entrando numa reunião no Meet às 9 horas da noite, porque é o horário que dá certo para todo mundo. A gente fala de uma mensagem que recebe no WhatsApp para responder, o chefe para responder, a equipe para se organizar.
Então a gente já não está falando mais de uma organização, né, uma uma sociedade de limites já não existe mais, tá tudo misturado, tudo invadindo, né, um limite invadindo o outro, né, a gente já não sabe mais diferenciar o que é o campo do trabalho, o que é o campo pessoal, não há pausas, não há ócio, e assim a gente vai falar da questão do tabu do cansaço. O cansaço é encarado como um tabu a ser escondido. O cansaço é um sinal de fracasso e inaptidão. A algofobia, que é, né, fobia, phobos, medo, algo, dor, extrema angústia em relação à dor, leva a uma permanente anestesia e à ocultação do sofrimento. Uma pessoa Somos pessoas algofóbicas, buscando o tempo todo anestesiar o nosso sofrimento. A dor nem chega, a dor nem chega a me invadir, eu já estou preocupado com a medicação dela. Eu medicalizo tudo que eu posso, para que eu não sinta dor. Eu tenho o meu remédio da TDAH, eu tenho o meu analgésico, o tempo todo estou medicado, buscando evitar a dor e buscando aumentar o meu desempenho. Isso impede a crítica e a visualização dos intoleráveis sociais que desencadeiam o sofrimento. Eu já não entro mais em contato diretamente com o sofrimento. E eu só consigo elaborar uma dor, lidar com uma dor, quando eu encaro ela de frente. A forma como a gente tem vivido socialmente é uma forma que olha o sofrimento de canto de olho. A gente já não vê ele de frente, a gente busca evitá-lo a qualquer custo. Isso também implica nessa palavra tão importante que é doomscrolling, né? Doomscrolling, que é esse ato de ficar scrollando o nosso celular, né? O algoritmo já está esgotado do TikTok, do Reels, do Instagram, e não encontra. Se eu perguntar para você, dos 50 vídeos que você assistiu ontem, de quantos você lembra? De quantos você consegue me falar o conteúdo desses vídeos? A gente não está ali, a gente está afastado, estamos despersonalizado. Gravíssimo. Na parte 4 chegaremos no cerne da questão sociológica do burnout. Burnout e a precarização do trabalho. Essa parte é uma parte que a gente ainda se mantém nessa parte social, porém, já em busca de uma saída ética para isso. Burnout é um mal que se intensificou na quarentena e está ligado à precarização do trabalho. Falando de uma saída ética, eu acho bacana falarmos sobre isso, pessoal, porque não adianta nada falarmos dos males, falarmos de sofrimento humano, sem vislumbrar alguma saída para ele, né? É importante que a gente não fique nessa, nessa curtição do sofrimento, né? O sofrimento pelo sofrimento, sem buscar saída, né? E encontre uma forma de lidar com isso, né? Mesmo falando de precarização do trabalho, mesmo falando de uma sociedade que ceifa vidas diariamente, né? Falamos então de uma chantagem neoliberal. O trabalho é um bem tão escasso que o sujeito se submete a jornadas excessivas, falta de férias e condições insalubres para ficar no trabalho. Isso tem acontecido com uma certa frequência, né? Trazendo um discurso de que um trabalho melhor do que esse você não encontra, né? A terceirização. E ok, você que está me ouvindo, você pode até encontrar vantagens, né, na questão de empreender por si mesmo, né, ou até na terceirização, porém, a gente está falando
pessoal, né, o meu trabalho, o trabalho de vocês que têm acesso a uma internet de qualidade e consegue se alimentar minimamente bem, a gente está falando de um recorte, né? Talvez quem deveria estar nos ouvindo, né, tendo a dimensão disso, é uma camada ainda mais prejudicada pela sociedade, né? Eu e vocês penso, né, gosto de pensar que eu e vocês ainda temos algum tipo de bem-estar, algum tipo de recurso para lutar contra isso, né? Tem pessoas que nem isso têm. O sofrimento é resultado da gestão do sofrimento no interior do neoliberalismo. O empregador visto como ameaça. A lógica do capital humano transformou as relações de trabalho em empresas negociando entre si. O empregador, que deveria ser o protetor, passou a ser a ameaça à sobrevivência e à saúde dos trabalhadores. Muito importante a gente se atentar. Quando eu falo de empregador, eu não estou falando de você que tem uma pequena empresa com seus 5, 10, 15 funcionários, porque conheço histórias, né, desses pequenos empregadores, né, desses pequenos empresários, que muitas vezes acaba ganhando até o mesmo salário do que seus funcionários, né? Quando a gente fala deste empregador, é muito importante ter a dimensão de que a gente está falando de coisa grande, tá, pessoal? O empregador que deveria ser o protetor, né, o garantidor do direito, da qualidade de vida minimamente dos seus funcionários, passou a ser a ameaça à sobrevivência e à saúde dos trabalhadores. O sujeito faz um esforço desumano para se manter humano e útil, buscando ter valor. A gente fala hoje em dia, né, de uma força para se manter humano, principalmente em épocas como a nossa, né, com a ascensão da inteligência artificial. Olha no que a gente está tendo que falar. Em um esforço para se manter humano, como se isso já não fosse uma condição pré-estabelecida de todos nós, né? Parece que hoje em dia é necessário esforço para se manter humano. Chegamos aqui, então, talvez em algo que se aproxima de uma saída ética, né? Que é falar do papel da psicologia e da psicanálise. A psicanálise é um recurso fundamental para resgatar a importância do descanso, do ócio criativo e da autolimitação. A escuta na psicoterapia é ativa, indo além do dito e reparando em emoções e expressão corporal. Ao tratar angústias, o sujeito é colocado na posição de desejante e protagonista de sua história, ressignificando o sofrimento. Tá aí o papel de análise, tá aí o papel de psicoterapias, que não se curvam às demandas, né, que não se curvam aos apelos do neoliberalismo. É disso que a gente está falando, né? Se o neoliberalismo vem num sentido de pressão, né, falando dessa sociedade do cansaço, pressão interna, burnout, a psicoterapia, a psicanálise, ela precisa ir na direção oposta. Valorizar o descanso, o ócio criativo e a autolimitação. Quando falamos sobre valorizar o descanso, nem sempre tem a ver com descansar o corpo, né? Com dormir, né? Porque tem pessoas, principalmente pessoas que trabalham na área de tecnologia, que mal se movimenta, né? Fica sentado basicamente o dia inteiro. Essas pessoas, do ponto de vista físico, já estão com o corpo descansado, né? Então a gente precisa falar de um outro descanso para essas pessoas, né? Um descanso que tem mais a ver com talvez uma atividade ao ar livre, tomar um pouco de sol, né? Quando a gente fala do trabalhador braçal, da pessoa que está o dia inteiro se movimentando mesmo fisicamente, aí talvez caiba a questão do descanso como a gente entende, né? Deitadinho na cama e tudo mais. Então a gente está chegando nesse ponto onde é necessário buscar ferramentas para lidar com esse sofrimento, né? E aquilo que já é o clichê, né, da psicoterapia, né? O sujeito é colocado na posição de desejante e protagonista da sua história, ressignificando o sofrimento. O sofrimento é, é uma constante nas nossas vidas,
A gente sofre no dia do nosso nascimento, né, um bebê grita, porque sente o ar do mundo invadindo seus pulmões, ele grita, né, então a gente já trabalha com o sofrimento como uma constante, mas sobretudo com a importância de dar um significado, de ressignificar, né. Se a gente fala de algofobia, né, do medo da dor, da evitação da dor, talvez numa psicoterapia, né, numa psicoterapia bacana, numa análise bacana, você vai conseguir ressignificar, né, entrar primeiro coloca o pezinho, depois você já coloca o corpo inteiro no sofrimento e vai tentando compreender, né, ouvi-lo, né, buscando a compreensão da história do próprio sofrimento, né. Isso num processo de análise. A recusa ética do profissional psi. Não existe saber e prática politicamente neutra. O profissional psi não deve ser o fiador de ideais burgueses ou fomentar a racionalidade neoliberal. É preciso a coragem da verdade, conhecido como parresia, coragem à verdade, para assumir e enfrentar a crítica internamente nas psicologias. Esse ponto é muito importante porque vimos diariamente psicólogos, né, profissionais, dobrados a um saber, psiquiátrico, muitas vezes neoliberal, né, um saber psiquiátrico que busca classificar cada vez mais, classifica, e não busca nenhum entendimento da história do sujeito, né. O profissional da psicologia, se ele não se atenta, ele acaba realmente se tornando um instrumento neoliberal que fica aí distribuindo diagnósticos, que fica aí buscando um CID para o seu paciente, quando o que está gritando dentro dele não vai ser um DSM, não vai ser um manual diagnóstico que vai dar conta. É claro que existe uma importância em manuais diagnósticos. O CID tem sua importância, o DSM tem sua importância, porém, isso serve como uma bússola, como uma forma da gente compreender um sofrimento, né, um transtorno dentro de um padrão. O paciente que vai chegar na sua clínica, né, ou você mesmo, o seu sofrimento, ele é diferente do seu vizinho, certo? Até quando a gente fala de burnout, quando fala de depressão ou de qualquer outra síndrome ou transtorno, a gente está falando de uma particularidade. Isso é muito importante. Tratamento para além do sintoma. O tratamento varia em gravidade e inclui tratamento farmacológico, se acompanhado de médico, de bons médicos e médicas, psicoterapia e intervenções psicossociais. O médico deve avaliar o afastamento do trabalho por licença, auxiliando o paciente a se afastar ou retornar quando recuperado. O trabalho ele tem essas duas faces, né? Hoje a gente fala do adoecimento no trabalho, mas a ausência de trabalho também é uma forma de sofrimento, não é? Então a gente pensa num sujeito se afastando, num sujeito buscando compreensão sobre si mesmo e retornando quando houver força. Resgate do repouso e do limite. É preciso recusar a pressa e fazer o elogio do repouso, da meditação e do descanso. Isso quem fala é Donald Winnicott. Colocar limites não é um ato de restrição, mas de cuidado consigo mesmo. A ausência de limites converte a vida psíquica em um projeto de autodestruição programada. O pensamento winnicottiano, nesse caso, ele é muito importante porque ele fala de uma capacidade de uma capacidade de estar só, né, do ócio, né, do silêncio como um espaço potencial de criação. Não existe formas de criarmos, não existe criatividade nenhuma em um ambiente hiperestimulado. É impossível você ser criativo, é impossível você criar um projeto e dar continuidade a ele, sem pensar em descanso, sem pensar em repouso, sem pensar em ócio. O Winnicott, ali por volta de 1950, já estava atento a isso. Imagina se ele estivesse vivo hoje. E para ilustrar essa parte que fala da importância do ócio, eu escolhi esse filme, Patterson.
Esse filme foi uma indicação do meu analista, na época que eu fazia análise, e esse filme trata sobretudo da poesia do cotidiano. É um filme que vocês vão assistir e não vão ver nada de demais. É um sujeito, Patterson, que mora numa cidade chamada Patterson e que é um motorista de ônibus, e ali ele busca encontrar a poesia no cotidiano. Pessoal, a gente não precisa de uma vida espetacular como a gente vê no TikTok e como a gente vê no Instagram. Tudo isso é passado, é envolto de filtros, tudo isso é envolto de fantasias que não estão no nosso campo. Existe uma sedução que está para além da nossa compreensão quando a gente fala dessas ferramentas, né? Quando a gente fala de TikTok, quando a gente fala dos vídeos que a gente consome diariamente, né? Então esse filme ele é muito interessante, que ele vai falar da poesia do cotidiano. Concluindo, burnout e a mudança estrutural. Burnout se trata psiquicamente, mas só tem fim sem a precarização do trabalho e com a mudança do regime laboral. A psicologia tem um papel essencial na humanização das relações, auxiliando no resgate da noção de limite. A verdadeira liberdade reside na capacidade de recusar a sobrecarga. Então não tem como a gente falar de tratamento psiquiátrico, não tem como a gente falar de tratamento psicológico, psíquico, sem uma, uma um bem-estar no trabalho, né? A gente ainda está em tempos de escala de 6 por 1, isso é um mal terrível, né? Coisas assim, né? Regimes laborais dessa forma devem ser combatidos, né? E, e só assim é possível uma mudança. É importante a gente enxergar cada um de nós, eu, vocês, como sujeitos com agência, né, com potencial de mudança. Não tem como mais ficarmos apáticos, scrollando nossas telas. É isso. Para você que me acompanhou até aqui, me chamo Leonardo Lima, sou psicólogo e psicanalista. Sempre à escuta da cultura. Grande abraço a todos.